Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Hoje é dia 1º de fevereiro, meu nome é Wallace, para quem não me conhece. Hoje vamos analisar aqui o gráfico do índice do dólar, gráfico de 10 minutos por enquanto, analisar algumas operações que poderíamos ter feito e algumas operações que poderiam ter dado errado também, isso é muito importante. Não só olhar para o lado que deu certo no dia do trader, mas também quais operações que poderiam ter dado errado. Isso daí você aprende muito mais do que verificar só as operações que poderiam ter dado certo. Então, quando você toma um stop, por exemplo, sempre que você toma um stop, então vou dar um exemplo aqui. A primeira barra do dia foi uma barra vendedora, nessa região aqui de resistência, ela fracassa, correto? Ela não consegue romper. Porém, a segunda barra ela perde a mínima e ela rompe e fecha próximo às máximas. Um trader mais agressivo ele poderia ter considerado uma entrada nessa barra aqui, porque ela está rompendo região anterior, topo anterior. Colocado um stop nessa mínima. Mas olha como esse trade ele dá errado e o mercado ele busca o seu stop exatamente com essa barra aqui, né? Muito bem. Se você fica compra-vende nesse momento de consolidação, ou você sai do trade, entra de novo, sai do trade, entra de novo, você vai devolver muito mais do que 690 pontos, que seria seu stop inicial. Tá? Você vai devolver muito mais do que isso, porque o mercado ele vai te pregando peças. Você vende nessa região aqui, por exemplo, ó, o mercado vem e te estopa acima dessa barra. Aí você compra, o mercado vem e te estopa com esse candle preto aqui, esse candle vendedor. Então é importante vocês colocarem o alvo, definirem um alvo. Então você tem aqui, poxa, eu entrei nesse trade, né? Sou um trader mais agressivo, entrei nesse trade na segunda barra do dia. Quero buscar pelo menos o topo anterior. O mercado não vai no topo anterior, seria um alvo de 1 para 1,5 mais ou menos. Não vai no topo anterior, vem e te estopa. O que você faz nessa situação aqui? O mercado veio e te violina. Na minha opinião, o mercado ele teve um movimento muito forte de alta, de 2.600 pontos ou mais, e ele precisava de um descanso, porque ele rompeu o topo anterior. Natural seria o mercado fazer um movimento de queda, para depois tentar fazer um movimento de alta, um pouco mais expressivo. Nesse caso ele fez um movimento de alta um pouco mais lateral, não foi uma alta fácil. Então em dias como hoje, a gente tem que procurar operar de forma mais conservadora e esperar as melhores entradas do dia. Colocar nosso stop, colocar nosso alvo e esquecer, de preferência não olhe mais para a tela, tá? Então a melhor entrada do dia, na minha opinião, seria aqui, ó. Por que aqui? Percebam que esse candle ele falha de perder a mínima do dia, fecha próximo a regiões de máxima, não temos força vendedora, os vendedores estão tentando jogar o preço para baixo, mas eles não conseguem. Aqui eles jogam por dois candles, aqui por um e aqui por um. Dois contando com esse aqui. Então eles não conseguem uma sequência de candles, como conseguiu aqui, mas para testar novamente essa região, que também foi um duplo teste, um fundo duplo, eles não conseguem uma sequência de candles vendedores para falar que estão com força, como essa tendência aqui, Então você poderia ter feito o seguinte, traçado um Fibonacci aqui nesse movimento, aguardado o momento de retração. Então 161.8 não foi tocado, o preço ele vem até os 50%, toca no 38, perdendo a mínima do dia até então e fecha próximo a regiões de máxima. Então vocês concordam comigo que essa barra ela foi forte? Né? Tivemos a entrada de volume vendedor aqui segurando o preço na média de 200 períodos, com robôs e tudo mais vendendo aqui na média de 200 flat. Vocês concordam comigo que quem vendeu perdendo a mínima dessa barra preta, que foi a barra mais forte, acreditando que o preço ia perder o fundo, ou até mesmo visitar fechamento de gap, eles vão estar estopando quando vê esse candle fechando com essa força compradora, com volume maior volume do dia, né? Então tudo vai estar na psicologia do mercado. Você olhando o mercado, você vai entender que
temos muitos players sendo frustrados, sofrendo com esse candle aqui. E aí o que o mercado faz? Essa expectativa de fechar esse gap aqui, ela é jogada para cima. Porque temos número de contratos suficientes, acreditando que o mercado ia vir aqui, temos números de participantes suficiente para estopar e levar o mercado numa posição contrária, tá? Vamos dizer assim. Então, o preço ele poderia ter vindo daqui até aqui, tá? Perdendo a mínima desse candle com alvo, na maioria das pessoas acreditando que ia fechar o gap, ou vir até a região aqui de a região de gap, né? A linha d'água, fechamento do dia anterior. Então, essa expectativa ela é frustrada e o mercado faz o quê? Joga isso daqui para cima. Olha que interessante, olha que visão de mercado diferente, né? Você tem uma expectativa de alvo que ela é frustrada e joga na direção contrária. Então, esse sim poderia ser seu alvo caso você entrou nessa barra aqui, que foi a barra de maior volume do dia, na minha opinião, a melhor barra do dia para se posicionar no gráfico de 10 minutos. Porque você está entrando em nível de Fibonacci, você tem um evento importante, um candle muito forte aqui de alta. Então, se você unir toda essa movimentação aqui, imagine que você tem um candle comprador gigante aqui. Tudo que recuar aqui dentro dessa barra gigante, a gente vai pensar em comprar quando a gente tiver padrão interessante. Poderia ter comprado aqui? Poderia, tá? Não vou falar apenas dessa barra aqui. Poderia ter comprado aqui, ó. Teria sido estopado, tá? Teria sido estopado. Assim como o mesmo trader que comprou o mais agressivo, comprou na segunda barra do dia, teria sido estopado aqui. Mas é importante você limitar as suas entradas num dia, principalmente num dia errático como esse, onde temos barra se sobrepondo. O que é barra se sobrepondo? Temos uma barra branca, depois fazemos uma barra preta, depois fazemos uma barra branca, depois fazemos uma barra preta. Tá vendo como os corpos dos candles estão se sobrepondo um ao outro? Isso quer dizer momento de correção, porque temos um evento importante que aconteceu anteriormente. Tá? Muito bem. Então, esse trade ele não foi um trade que alcançou 2 para 1. Ó, daqui até aqui eu tenho esse risco. Solto, o 200% foi quase alcançado. Quando fazemos um mini topo duplo, entendemos que lá no 2 minutos estamos revertendo uma pequena tendência. E essa barra que faz fechamento, onde não estava conseguindo fazer, ela pode, como ele chegou muito próximo do nosso alvo, a gente poderia ter zerado a operação aqui. O alvo, na verdade, ele era com base nessa perna de alta. Essa perna de alta aqui, ó. Expansão, contração. No mínimo, a gente queria ver no 100%. Tá? Então, temos aqui, ó, 2.600 pontos. O risco era de 780 pontos para um alvo de 1.800 pontos. Tá? Aqui seria o alvo mais interessante, o alvo final, mas o 2 para 1 estava um pouquinho abaixo, um pouco mais conservador, na região de 1.500 pontos. Tá? Mas aí o preço ele resolveu parar nesse topinho anterior aqui. Ó. Poderia sim também ser uma região de alvo um pouco mais conservadora, quando você vê o comportamento errático do índice no dia de hoje. Então sim, teve algumas operações um pouco mais complexas no dia de hoje, algumas operações na ponta compradora que poderiam ter dado errado. Se você trabalhou esse pequeno canalzinho de baixa, poderia ter pego algumas operações, mas olha como temos barras muito grandes. A única barra um pouco menor foi aqui e depois aqui, para vir até o fundo do canal, mas muito perigoso. Temos uma parede de alta aqui e aqui é região de compra, região onde os compradores estão defendendo, tá? Quando fazemos o rompimento do pequeno canal, o pullback engana, então nem sempre quando penetramos no canalzinho vamos completar o canalzinho inteiro. Então o pullback ele engana. Aqui fazemos um pequeno pivô. A gente entende que isso daqui é um pequeno pivô lá no gráfico de 1 minuto.
contração, expansão, linha de tendência. Poderia ter entrado aqui, seria uma entrada inteligente. Aí sim o alvo seria interessante, porque você tem um stop aqui. Você tem isso de risco. E seu alvo, né, seria no 2 para 1 pelo menos, tá? No 2 para 1 pelo menos. Ou pegar essa perna de alta, essa última perna de alta, como a gente não perdeu fundo, considera isso como retração. Coloca a partir da mínima da retração e é aqui que a gente quer ir no alvo, tá? No 117.700 e 800 em média. Vamos dar uma olhadinha lá no dólar futuro, 10 minutos. Não foi um dia fácil, foi um dia bem complexo. Vou apagar isso daqui. Abrimos na região de média de 200 períodos, que está levemente ascendente. Fazemos um duplo teste, um trader bem mais agressivo poderia considerar uma entrada aqui. Eu não consideraria, esperaria esse fundo duplo. Quando ele fez o fundo duplo, aí sim eu poderia considerar essa entrada. Temos uma média de toques nessa região. Quando ele faz o rompimento, é isso daqui que o preço vem buscar, tá? Coincidindo com o fechamento do dia anterior. E aí estamos diante de topos e fundos ascendentes. Percebam que a gente faz um pequeno triângulo, mas ele não vai muito longe, então apenas o alvo do triângulo, essa barra branca, a partir dessa movimentação aqui do dólar, foi isso daqui que ele veio buscar. Não foram operações muito simples, foram operações bem complexas. Eu particularmente traçaria uma linha de tendência, não operei o dólar hoje, tá? Só estou comentando com vocês as análises que eu faria. Traçaria uma linha de tendência nesses fundos anteriores. Essa tentativa frustrada de romper e voltar para a tendência ainda não me geraria uma venda, tá? Não me geraria uma venda. Eu esperaria o preço tocar por baixo uma segunda vez, aqui, ó. Então aqui sim me geraria uma venda, porque ele está frustrando por uma segunda vez, uma segunda tentativa de romper, fazendo aqui um topo duplo em região de fechamento do dia anterior, com linha de tendência. Isso daqui é um forte sinal de venda. Tá? Já perdeu uma linha de tendência um pouco mais inclinada, aqui seria teste de mínima, mas eu não sairia aqui, esperaria o preço fazer essa movimentação aqui, que foi atingir o alvo só no final do dia. Tá? Então a gente tem esse risco e o nosso alvo de 2 para 1 estaria aqui no final do dia no 200% com a região de abertura. Então a gente abriu aqui coincidindo com essa região aqui. Tá? Um pouco mais conservador, região de 161,8, mais precisamente média móvel de 200 períodos, que a gente já viu anteriormente. Tocou uma vez, sentiu, tocou duas vezes, sentiu. Tocou mais uma vez, então aqui era uma região de compra para os compradores, tá? Não foram operações, novamente falando, tão simples, foi um dia mais errático. Então eu preferiria olhar o dólar, só olhar o dólar e ficar acompanhando sem entrar no mercado, tá? Lá no gráfico do Indifut, deixamos um inside bar hoje. Se a gente perde a mínima amanhã, fica complicado para o índice, ele pode buscar um novo movimento de queda, mas se a gente rompe a máxima, isso daqui tem um nome no mercado, chama mulher grávida, Harami, e a gente pode sim buscar aquelas retrações que a gente comentou na análise da semana passada. Tá? Então esse inside bar aqui deixa um momento de briga, um momento de indecisão. O interessante é que foi um fechamento branco, mas perdendo a mínima fica bem complicado. Tá? Fica bem complicado. Podemos deixar mais um inside bar ainda no dia de amanhã, talvez até um doji, vamos aguardar. E é um sinal mais forte ainda do que o inside bar, apenas um inside bar, tá? Segundo o Brooks. Mas a gente já mostrou que aqui é região de compradores. Tá? Eu acredito mais que ele venha testar uma região de FIBO para tentar fazer essa movimentação do que seguir com a tendência bem esticada. Tá? Poderia até testar novamente esse fundo aqui, mas aqui é região de compradores. Tá? Mas vamos aguardar, não adianta a gente ficar tentando adivinhar os movimentos do mercado. Beleza? Então essa é a minha análise que eu quero deixar com vocês. Desejo a todos uma excelente semana. Sejam pacientes, tá? A hora que vocês forem operar, para aguardar os melhores momentos. Um grande abraço. Até a próxima.